não vou ler, irmãos, todos eles para não cansar vocês, mas eu quero apenas ler alguns versículos desse capítulo tão bonito. Quero ler do versículo 1 ao versículo 3. E se você puder seguir comigo e deixar sua Bíblia aberta, será de boa valia. Diz assim a palavra de Deus: Voltou Jesus a ensinar à beira-mar, e reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco, onde se assentou, afastando-se da praia, e todo o povo estava à beira-mar na praia. Assim lhes ensinava muitas coisas por parábolas, no decorrer do seu doutrinamento. E aí, do versículo 3 ao versículo de número 20, Jesus então narra a famosa parábola do semeador. Vocês conhecem essa parábola? Jesus fala sobre 4 tipos de terrenos e depois ele compara 4 tipos de ouvintes. O que caiu à beira do caminho, o que caiu no solo rochoso, o que caiu entre os espinhos e o que caiu numa terra boa. E depois ele compara, porque isso é que é uma parábola. A parábola é algo dizendo outra coisa. Então ele compara esse tipo de solo ao ouvinte. 4 tipos de ouvintes. E ele então narra quais são os tipos de ouvintes que ouvirão a palavra de Deus. E desses 4 tipos, apenas 25%, ou seja, receberá, a palavra frutificará, produzirá fruto para a glória de Deus. Todos os outros 3 ocorrerão alguma coisa no intercurso que impedirão essa semente, esse fruto de produzir, de germinar e de dar fruto. Segundo, eu quero ler versículo 21 a 22. Também lhes disse: Vem porventura a candeia para ser posta debaixo do alqueire ou da cama? Não vem. Antes para ser colocada no velador. Pois nada está oculto, senão para ser manifesto, e nada se faz escondido, senão para ser revelado. Jesus fala agora da parábola da candeia. Ele dá o exemplo de uma candeia que era a forma pela qual os cômodos e a casa era iluminada. Jesus fala: ninguém põe a candeia debaixo do alqueire, mas coloca no lugar alto, para que ela possa iluminar a casa toda. Depois Jesus fala da parábola da semente. Vamos ler o versículo 26 até o versículo de número 29. Disse ainda: o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra, depois dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesmo frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegado a ceifa. Veja que Jesus agora introduz, a parábola do homem que plantou uma semente. E vocês vão ver daqui a pouco que ele foi dormir. E assim como a terra opera o milagre na semente, Jesus compara o reino de Deus a isso. E ele diz que a terra produz a erva, depois a espiga, depois o fruto maduro e depois vem a ceifa. E por fim, Jesus fala do grão de mostarda. Vamos ver, versículo 30 ao 32, disse mais: Aqui assemelharemos o reino de Deus, com que parábola o apresentaremos? É como um grão de mostarda, que quando semeado é a menor de todas as sementes sobre a terra. Mas uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e deita grandes ramos, ao ponto de as aves do céu poderem aninhar-se à sua sombra. Jesus agora termina essas 4 parábolas com a parábola do grão de mostarda. Jesus diz que ela é a menor de todas, mas quando ela é semeada, ela cresce, e ela vai se tornar a maior de todas. No versículo 33 e 34, Jesus explica por que ele falava por parábolas. É por causa da capacidade dos ouvintes. Veja que ele volta lá na parábola do semeador e trata dos ouvintes da palavra de Deus. E essas parábolas, então, era a forma que Jesus ensinava. E eu não vou ler o texto, mas ele termina no versículo 41. Você vai ver que naquele mesmo dia, verso 35, o Senhor Jesus
terminando o ensino das parábolas, ele diz: vamos passar para o outro lado. E o texto diz que se levanta uma grande tempestade. Está aí no versículo 35 ao versículo 41. E os discípulos ficaram muito amedrontados. E eles disseram: mestre, o senhor não se importa que a gente pereça? E aí Jesus se levanta, Jesus repreende a fé pequena dos discípulos, e ele então dá sua ordem de o mar se acalmar. E termina os versículos dizendo: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Veja, querido, que esse capítulo é um capítulo belíssimo, mas ele trata sobre o reino de Deus. Esse conceito nos nossos dias é importante a gente saber o que é o reino de Deus. Jesus, quando chegou a esse mundo, a primeira pregação dele foi: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. João Batista, quando apareceu pregando no deserto, a pregação de João Batista era o reino de Deus. E Jesus, mais do que nenhum outro profeta do Velho, e mais do que nenhum outro texto da Bíblia, fala sobre o reino de Deus. Jesus veio mostrar o reino de Deus. O reino de Deus, na pessoa de Cristo, encontra a sua plenitude. E ele então mostra o que é esse reino através das suas parábolas. E é importante a gente saber o que é o reino de Deus. Mas como eu gosto sempre de fazer uma digressão, eu acho que a gente tem que primeiro ver o que o reino de Deus não é, para que você e eu, como crentes, não sejamos confundidos. Primeiro, o reino de Deus não é a igreja, viu, querido? Não é. Tem muita gente que acha que a igreja é o reino de Deus. A teologia católica romana diz que fora da igreja não há salvação. Nisso eles estão errados. O reino de Deus não é a igreja, embora a igreja seja uma agência do reino de Deus. Está aí no boletim da IPVO. Lá em cima, na determinação de propósito e missão da igreja, está escrito isso lá. Mas tome cuidado com isso. O reino de Deus não é a igreja. O reino de Deus é maior do que a igreja. Tome cuidado em você não achar que Deus incluiu somente a igreja no reino de Deus. Isso não é verdade. A igreja é um instrumento do reino, é uma agência do reino, mas ela não é o reino. Segundo, denominação não é reino de Deus. Tem gente que acha que só a denominação dela salva, não é? Isso é uma característica muito firme das seitas. As seitas entendem que só elas detêm a verdade, só elas salvam, e fora delas a pessoa está perdida. Nós já recebemos irmãos aqui que vieram de algumas denominações que têm essa visão, e todas elas disseram para mim no meu gabinete a seguinte fala: pastor, quando eu disse que ia sair da minha igreja, o pastor disse que eu havia perdido a salvação. Faz um terror na vida da pessoa e do crente, e prende a pessoa à igreja não por graça, mas por medo. E eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos, tem muita gente fazendo isso por aí, enchendo igrejas por medo e mantendo as pessoas na igreja por terror espiritual. Mas isso não é verdade. O reino de Deus não é uma denominação, absolutamente. A denominação é uma parte da igreja de Cristo, que também faz parte do reino, mas não é o reino de Deus. Amém? Outra coisa que você tem que entender que não é o reino de Deus, um sistema teológico não é o reino de Deus. Tem muita gente que dá tanta ênfase a um sistema doutrinário e teológico que confunde o reino de Deus com a doutrina. O reino de Deus não é uma doutrina. Embora o reino de Deus faça parte de um sistema teológico, está entendendo? Mas um sistema teológico não é o reino de Deus. Tem gente que de repente defende com tanta veemência um sistema teológico que acha que quem não comunga do mesmo sistema teológico está perdido. Não. O sistema teológico não é o reino de Deus, embora um sistema teológico possa explicar
ou conceituar alguma coisa a respeito do reino de Deus. Mas não é o reino de Deus. Quinto, o sistema político ou um sistema de governo não é o reino de Deus. O reino de Deus, ele não é fundamentado e nem ele tem o seu alicerce em sistemas humanos, capitalismo, socialismo e outras formas de governo. Por quê? Porque tem gente que está confundindo essas coisas. Eles acham que o socialismo é do diabo e o capitalismo é o reino de Deus. Não. Também é um conceito equivocado. Nenhum sistema político de governos humanos, por mais que se aproxime daquilo que a palavra de Deus nos preceitua, não é o reino de Deus. Portanto, irmãos, o reino de Deus, ele não é nada com o qual nós convivemos hoje que pode ser um aspecto do reino, explicar o reino ou fazer parte do reino. Ele é algo muito maior, amém? Muito maior. É por isso que hoje, irmãos, nós temos que tomar muito cuidado com o sectarismo, as polarizações que o mundo muitas vezes nos instilam, e entra isso dentro da igreja por causa da política, por causa da ideologia. Isso às vezes a igreja está no meio disso tudo, ela sofre com isso e se polariza, se divide por determinadas coisas. Nós temos que compreender que o conceito do reino de Deus é acima disso tudo. Isso abranda a nossa alma, isso dá conforto no nosso coração, isso dá tolerância em a gente conviver com as pessoas que são diferentes de nós, de diferentes igrejas, de diferentes vieses teológicos e até de diferentes crenças. Sabia disso? Tem gente, por exemplo, que é cristão, mas rechaça pessoas que não são. Tem gente, querido, que só consegue conviver dentro da bolha cristã, mas não consegue entabular um diálogo, uma amizade com pessoas que estão fora do nosso viés teológico. Isso é muito triste, irmãos. É por isso que Jesus, quando chegou, ele pregou o reino de Deus. Jesus não pregou uma igreja. Claro que ele instituiu a sua igreja, mas ele não pregou uma igreja. Jesus não pregou um sistema teológico. Jesus não pregou, irmãos, uma denominação. Tem muita gente que fala que Jesus era calvinista, né? Os arminianos também falam. Na verdade, irmãos, Jesus não veio inaugurar um sistema teológico, ele não veio inaugurar uma denominação, ele não veio nem inaugurar uma igreja, sabia disso? Nossa, pastor, agora você me chocou. A igreja de Cristo já existia no Velho Testamento. Claro. Ou você acha que os homens do Velho Testamento não foram salvos? Eles estão aonde? Na igreja triunfante de Cristo. É claro que no Velho Testamento, esse formato e essa plenitude e completude que Jesus veio inaugurar era sombra. Mas quando Cristo aparece, apareceu a luz. E hoje nós compreendemos que a igreja não é mais o Israel, mas povos de todas as tribos, línguas, raças e nações. A igreja em Jesus, ela tomou uma amplitude universal, sendo que no Velho Testamento o plano de Deus era esse, mas Israel tomou só para si. Então veja que o reino de Deus, irmãos, é um conceito muito mais abrangente, muito mais sublime, muito mais elevado, muito mais, assim, divino do que qualquer compartimentalização que a gente possa fazer do reino de Deus. Para a gente ser uma igreja saudável, a gente tem que ter uma ideia coerente, biblicamente correta, do que vem a ser o reino de Deus. Porque senão nós vamos diminuir, nós vamos reduzir aquilo que o Novo Testamento ampliou, abriu, colocou luz. E a gente tem que tomar cuidado para a gente não fechar de novo, não ter uma visão estreita, olhando apenas para baixo
eu acho que tem um texto maravilhoso, que tem um significado profundo, muito mais profundo do que uma análise literal. É quando Jesus chega lá em João 4, com a mulher samaritana e os seus discípulos, quando chegam para ele com comida, e Jesus olha para eles e diz assim: erguei os olhos. Eu acho isso bonito, irmãos. É o que eu e você temos constantemente que fazer, porque os nossos olhos tendem a se rebaixar apenas nas coisas que nos agradam. Erguei os olhos. Pastor, por que Jesus disse isso para os seus discípulos? Porque ele estava conversando com uma mulher. Porque essa mulher era samaritana. E a cultura da época dizia que não podia fazer isso. Ele não poderia entabular um diálogo com uma mulher de Samaria, que eram inimigos dos judeus, e pior, mulher. E pior, uma mulher que já tinha tido quantos maridos? 5. Aí os discípulos, cheios de escrúpulos, entende? Chegam perto de Jesus e se espantam, porque ele está conversando com aquela moça. Aí Jesus olha para eles e diz o quê? Erguei os vossos olhos. Está vendo, irmãos? É como se Jesus estivesse dizendo o seguinte: o reino de Deus é maior do que isso. O reino de Deus é maior do que a nossa visão míope, dificultada e deturpada da forma como nós enxergamos as coisas e queremos que elas sejam do jeito que a gente gostaria. Erguei os olhos e vejam os campos, eles estão preparados para a ceifa. E o interessante, irmãos, que Jesus não apenas falou sobre o reino, ele ensinou sobre o reino. E essas 4 parábolas são as famosas parábolas do reino de Jesus. E em cada parábola, Jesus ensina um aspecto, um elemento do reino. E no final delas eu vou conceituar para você o que é o reino de Deus, tá bom? Para você ficar ligadinho aí. Veja que Jesus conta 4 parábolas. A primeira é a maior delas e é a chave para a gente compreender todas as outras. Jesus fala, eu já disse, não vou me reportar muito, ele faz uma comparação, 4 tipos de solos, 4 ouvintes, e ele então fala sobre a receptividade da mensagem do reino. É isso que significa a parábola do semeador. O reino de Deus terá receptividade, mas essa receptividade, a mensagem do reino, por quê? Porque a semente é a palavra de Deus, e a palavra de Deus é a palavra do reino. Só que essa palavra, quando ela é semeada, quando o semeador semeia, ela vai ter diversos tipos de receptividade, ou seja, nem todos ouvirão da mesma forma. Uns ouvirão, não acontece nada, à beira do caminho. Outros ouvirão, e ela vai até causar alguma coisa, mas quando o sol bater, e Jesus interpreta como as adversidades e as perseguições vier, ele abandona. A outra vai cair entre os espinhos, e ela vai nascer, mas os espinhos vão crescer muito mais e vão sufocar, e Jesus diz que ela vai ficar infrutífera. São aqueles que ouvem a palavra, mas os cuidados desse mundo, a fascinação das riquezas, o desejo pelo poder e o reconhecimento mundano vão sufocar a semente e vão matá-la. E por fim, serão aqueles que cairão numa boa terra. E Jesus disse que aí sim, produzirão a 30, 60 e a 100 por 1. Então veja que a parábola do semeador, ela fala que essa mensagem do reino, haverão ouvidos receptivos, outros não. E na realidade a recepção a essa mensagem
eficaz é bem pouco, né? De 4, um só. De 100, só 25. Talvez seja por isso que Jesus diz que estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à salvação, e são poucos os que acertam por ela. Então, querido, essa é a primeira mensagem sobre o reino que Jesus quis deixar. Ele será semeado. A palavra do reino é a palavra de Deus, mas os ouvintes terão receptividade diferente. Nem todos acolherão, nem todos frutificarão, nem todos permanecerão, nem todos vão dar fruto, mas alguns sim, alguns darão. Amém? A segunda parábola, Jesus então faz algo progressivo e sequencial, você vai ver. Ele fala sobre a candeia, ele fala sobre a luz, é para ser colocada no alto, e ela ilumina a casa toda. Ninguém vai comprar uma lâmpada bonita, cara, do jeito que estão os lustres e as lâmpadas, eu que sei, né? Para ser colocada debaixo da cama. Ninguém põe um lustre bonito debaixo da cama. A gente coloca no alto, para que ele possa iluminar toda a casa. E Jesus então diz no final: nada está oculto que não venha a ser revelado. Pastor, a parábola da candeia trata sobre o que do reino de Deus? Ele trata sobre a manifestação do reino de Deus. Ele trata sobre a revelação do reino de Deus. Se a parábola do semeador, a ênfase é no ouvinte, a parábola da candeia, a ênfase é na revelação que o reino trará a esse mundo. O reino de Deus é luz. E como luz, ele não pode ficar oculto. Ele se manifestará. Então, a ideia de Jesus é o seguinte: esse reino será semeado, esse reino será propagado, haverão receptividades diferentes, mas esse reino, impreterivelmente, ele se manifesta. Por quê? Porque ele é luz. Eu nunca vi você entrar num cômodo escuro, iluminado, mas a luz apagada. Você já notou isso? E você ligar a lâmpada e o escuro vencer a luz. Você já viu o escuro vencer a luz? Não vence. Se a luz não tiver queimada e se a fiação tiver certinho, ou se a sua lanterna tiver pilha, ou se o seu celular tiver bateria, impreterivelmente, quando você ligar e a luz sair, aquilo que é trevas vai se dissipar. Só em filme de terror que você vê que a treva avança assim e diminui a luz, né? Mas isso é filme de terror. Porque na realidade bíblica e física, isso é impossível. Por quê? Porque a luz é um elemento que nada pode contra ela. É por isso que no primeiro dia da criação, a primeira criação de Deus foi o quê? É bonito, não é? Por que Deus diz, haja luz, antes de qualquer outra coisa? Porque a luz é invencível. Não tem jeito de você vencer a luz. Você pode pegar um palito de fósforo, daqueles miúdos, que eu acho que ninguém usa mais hoje, né? E num lugar escuro, e acender uma chama desse tamanhozinho e acabou. Aquilo ali é o bastante para quê? Para iluminar. Sabe o que Jesus está ensinando? Que o reino de Deus é essa luz, e não tem jeito, ele será manifesto, amém? Não tem nada que possa impedi-lo, amém? O reino de Deus é algo que vai avançar, ele vai se manifestar, ele é luz, e não existe nada que possa impedi-lo. Eu acho bonito, irmãos, porque hoje tem algumas denominações ainda, e tem algumas pessoas excessivamente místicas, que fazem uma dicotomia entre luz e treva, entre Deus e o diabo, como se fossem duas forças antagônicas e poderosas do mesmo nível, né? Cuidado com essa teologia, porque essa teologia não é boa. Essa teologia de algumas igrejas dos nossos irmãos neopentecostais não é boa. Não existe esse confronto de poder. Isso é muito comum nessas teologias, né? De Deus e o diabo, da luz e as trevas, ora um vence, ora outro vence. Não, irmãos, isso não é bíblico. O nosso Deus é vencedor, amém? As trevas não podem dominar a luz. Jesus mesmo já havia dito isso.
Aonde a luz entra, a treva se dissipa. Por quê? Porque a luz é vitoriosa, a luz é vencedora. O nosso Deus é poderoso. O poder de Deus é o poder genuíno, o outro é usurpador e mentiroso. Mas o poder de Deus, irmãos, é luz. Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Olha que coisa linda. É por isso, irmãos, que você tem que tomar cuidado com isso. Ah, pastor, eu tenho que orar mais, porque assim Deus vai vencer o diabo. Irmãos, para. Tem isso na Bíblia não, irmãos. O nosso Deus é sempre vitorioso. E você quer ver uma máxima de uma boa teologia? Até o diabo serve à providência de Deus. Até ele é algo que está debaixo do cabresto de Deus, claro, bem cheio de limites, como foi no livro de Jó. É só você ler lá que você vai ver. Mas na realidade, irmãos, a parábola da candeia fala sobre a manifestação do reino. O reino vai se manifestar. E na realidade, se você ler os evangelhos, você vai ver que o reino já se manifestou. Ele já está entre nós. Amém? Veja agora que Jesus introduz um outro aspecto do reino na parábola da semente. Jesus fala que o reino de Deus, olha como é que ele começa no verso 26. O reino de Deus é assim como, ó, a metáfora aí, é assim como um homem lançasse semente à terra. Ele está dando a ideia do agricultor. O agricultor sulca a terra, prepara a semente, tampa, coloca a terra por cima e vai dormir. E aí, irmãos, o milagre acontece, não é? A terra é o útero de Deus nesse mundo, né? Deus colocou na terra o poder de gerar uma vida. E aí, de repente, quando a semente cai na terra, o homem vai dormir. Quando ele acorda, é isso que ele está dizendo. Não sabendo ele como, porque não sabe mesmo, é um mistério, né? As crianças fazem isso no prezinho, põem lá o feijãozinho no algodãozinho. Você já fez isso com seu filho em casa? Não? Já fez, Maia? Já botou o algodãozinho lá? E viu que da sementinha nasce um trocinho para cima, um trocinho para baixo. Coisa linda, não é? A sementinha nasce, a raizinha já sabe para onde ela vai. É coisa linda, isso é coisa de Deus, né? Já pensou se tivesse uma briga entre caule e raiz dentro da planta? Não, eu quero ser caule, não, eu quero ser raiz. Ia dar uma zeba danada. Mas as plantas sabem aonde vão. Um homem que às vezes não sabe. Mas a planta sabe. A raizinha sempre vai para baixo, o caule sempre vai para cima. E aí a gente vê aquele milagre, né? Aí você sabe uma coisa bonita? A semente, para ela germinar, ela tem que morrer. Você lembra? Alguém disse sobre isso na Bíblia, não disse? A semente, para que ela possa entumecer, essa é a palavra na agronomia, na biologia, na botânica, para ela entumecer, para ela absorver água e soltar os seus cotilédones, né, da raiz e do caule, ela tem que apodrecer, literalmente morrer. Porque se ela não morrer, não sai nem o caule, nem a raizinha. Parece que alguém falou sobre isso, né? Parece que Jesus falou isso, não falou? Em João 12, 24. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, ele dá muito fruto, né? E essa ideia, irmãos, é a ideia retratada por Jesus aqui na parábola da semente. O homem semeou, o homem foi dormir. E quando ele acordou, o campo dele estava todo brotado, bonitinho. A Bíblia diz que a semente germinou e cresceu. E o texto diz, não sabendo ele como. E o interessante é que a parábola então do homem que semeia e da semente crescendo, a parábola da semente, ela fala exatamente sobre o crescimento do reino. Esse reino é propagado. Esse reino terão receptividades diferentes. Esse reino é manifesto como luz, nada pode impedi-lo. E porque ele é manifesto, esse reino vai crescer. Agora a ênfase aqui é na soberania de Deus. É bonito, né? O ponto principal dessa parábola é aqui, quer ver? Verso 27. Não sabendo ele como.
Veja, querido, que Jesus, olha, Ele coloca as coisas todas nos seus devidos lugares. Pastor, por que Ele fala que o crescimento do reino é algo da soberania de Deus? Para você não se frustrar. Veja que essa é a mensagem de missões. A igreja deve pregar, semear. O reino de Deus é manifesto na pregação da palavra de Deus. Receptividades diferentes, mas o que cabe a nós é pregar. Agora, para brotar, para germinar e para dar fruto, é da soberania de Deus. Não sabendo Ele como. É aquela história, né? Se a salvação dependesse de nós, irmãos, ninguém seria salvo. E se a sua salvação não está fundamentada em Cristo, você pode perdê-la. Mas se ela é algo de Deus, que veio de Deus, que foi escolha de Deus, pela graça de Deus, pela instrumentação do Espírito de Deus, se ela alterou a sua vida, transformou seu coração, se trouxe arrependimento de pecados, mudança de direção, certamente é o agricultor que jogou a semente e foi dormir. Quando ele assustou, cresceu. Louvado seja Deus, irmãos, que o reino de Deus é assim. O reino de Deus, ele cresce pela providência do nosso Deus. Amém? Ele cresce pela soberania do nosso Deus. Aquele texto de Atos 2:46 é muito elucidativo. Enquanto a igreja persevera em oração, enquanto ela persevera em comunhão, enquanto ela persevera na boa doutrina dos apóstolos, enquanto ela persevera no partir do pão, enquanto ela realiza os seus cultos em casa e no templo, ia acrescentando-lhes o Senhor os que iam sendo salvos. A parábola do homem com a semente. Enquanto a igreja lança a semente, porque ela é uma agência do reino, Deus promove para que essa semente germine e frutifique e encha os celeiros eternos com a glória de Deus, amém? E encha o livro da vida com o seu nome. Olha que coisa maravilhosa. A parábola da semente, irmãos, então, a ênfase dela já não é no ouvinte, já não é na revelação. A ênfase agora é no Deus do reino. O reino de Deus, ele tem um rei, porque senão não seria reino. E o rei do reino de Deus é o nosso Deus. Por isso é que governos humanos não são o reino de Deus. Por isso que a igreja não é o reino de Deus. Por isso que sistema teológico não é o reino de Deus. Por isso que denominação não é o reino de Deus. Porque o reino de Deus tem um rei. E o nosso rei é que faz as coisas do reino acontecer e faz a redenção e a salvação no coração do homem ser efetuada, não sabendo ele como. O agricultor só fez a parte dele, só jogou a semente no chão. Mas essa semente crescer, germinar e ver um campo bonito, cheio de fruto, irmãos, isso é por causa da soberania de Deus, amém? Ele é o Deus do reino. E Ele quer que o seu reino cresça para a glória dEle, amém? E Ele termina, olha que bonito, com um grão de mostarda. Versículo 30 ele disse: aqui assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos? Veja que em todas elas Jesus inicia com uma imagem do reino de Deus. E aí ele conta a parábola do grão de mostarda. Mais uma vez ele fala que esse grão será semeado. Olha que bonito. Na parábola da semente é semeado. Na parábola do semeador é semeado. Só na parábola da candeia, que mostra o reino se manifesto, é que ele não fala que ele é semeado, porque ele já está aqui, ele já foi manifesto. Então ele diz que o grão de mostarda, quando semeado, é a menor. Mas quando ela cresce, verso 32, ela se torna a maior. E deita os seus ramos, ao ponto das aves dos céus aninharem-se nos seus ramos. É muito bonito, porque hoje eu já disse que mostarda, muitos só conhecem quando vai colocar no hambúrguer, né? Pega uma mostarda amarela e... Só que a mostarda, irmãos, lá do Oriente é muito diferente da nossa aqui.
O grão de mostarda lá, ele parece uma poeirinha muito miúda. Só que quando ela é semeada, ela dá uma árvore muito bonita e muito frondosa. Não é essa mostarda nossa aqui que você planta no canteirinho lá da sua casa, dona de casa. Eu vou ter um pezinho de mostarda. Não, a mostarda de lá, irmãos, dá uma árvore bonita. E isso quem me explicou foi um guia de Israel. Numa das viagens que nós tivemos lá, ele botou a sementinha na minha mão. Ele tirou assim e falou, olha, abre a mão. E botou uma sementinha de mostarda. Eu achei que era uma poeira. Eu achei que era um negócio de areia. Ele falou, esse aqui é a nossa mostarda. É isso que Jesus disse que é a menor de todas, mas vai ser a maior. E aí eu termino com essa parábola. Pastor, por que Jesus fecha o ensino sobre o reino de Deus com essas 4 parábolas com semente de mostarda? Porque a parábola da semente ou do grão de mostarda nos fala sobre o domínio do reino de Deus. Em outras palavras, olha que bonito como é sequencial e progressivo. Esse reino foi semeado pelo semeador. E a figura desse semeador aqui, a priori, é o próprio Cristo. Eis que o semeador saiu a semear. E ele semeou a palavra. A sua palavra é a palavra do reino. Só que essa palavra do reino, ao ser semeada, vai encontrar ouvintes diferentes. A receptividade da palavra do reino. Alguns acolherão, outros rejeitarão, alguns receberão, mas desanimarão e abandonarão. Alguns receberão, mas outras coisas vão concorrer com ela, e ela vai ficar esquecida, mas uns abraçarão. Espero que seja você um desses. Amém? Veja que Jesus então agora introduz o conceito da candeia. Por quê? Porque depois desse reino ser proclamado e encontrar corações receptivos, ele vai se manifestar. Ele é luz. O reino, toda vez que é pregado, é manifesto. O reino de Deus chegou no anúncio da palavra pelo semeador. E agora esse reino, como luz, ele será invencível. Nada pode deter o seu poder. Aonde ele entra, ele ilumina. Amém? E é verdade. Aonde ele chega, nada tem poder maior do que o dele. E a parábola da candeia trata dessa manifestação. Veja que depois de manifesto, ele agora vai crescer. A parábola da semente. Mas esse crescimento, em última instância, ele é responsabilidade da soberania do nosso Deus. É Deus que tem os seus. É Deus que escolhe. Nós pregamos, mas o crescimento vem de Deus. E Jesus explica isso de forma muito bonita com as suas histórias parabólicas. O homem semeou e foi dormir. E quando ele acordou, a coisa estava bonita como um campo florido. É Deus, irmãos, que é o maior responsável para que o reino dele viceje e possa se apresentar bonito. E ele termina, já que esse reino vai se manifestar, já que esse reino vai crescer, o que resta a esse reino? Dominar tudo. É a ideia do grão de mostarda. Mas pastor, como é que uma coisa tão pequenininha, que começou tão pequeno, vai dominar tudo? Entendeu? Não é assim o evangelho? Não é assim a vinda de Cristo ao mundo? Um lugar tão pequeno, tão insignificante, numa manjedoura tão pequena, num lugarzinho tão pequeno, num casal tão pequeno, numa cidade tão pequena, numa região tão pequena, o grão de mostarda caiu na terra. Olha que bonito. O grão de mostarda, eu acho que é a ideia mais linda, e por isso que Jesus deixou para o final sobre o reino de Deus. Porque fala sobre o seu início humilde. É bonito. Pequeno, insignificante. Aquele que ninguém dá valor. Certa feita, chegou alguém nas escrituras dizendo, olha, achamos o Messias. E a pessoa perguntou, de onde ele veio? Aí a pessoa respondeu, de Nazaré. Qual foi a resposta da pessoa?
Nazaré? Será que de Nazaré pode vir alguma coisa que presta? É o grão de mostarda, entende? É o desprezado. É aqueles que ninguém dão a ele o devido valor, como diz Isaías 53. É aquele que os homens viram o rosto, rejeitado. De Nazaré. Onde que ele começou o seu ministério? Ele começou na Galileia. Galileia? Mas aquilo é uma raça ruim. Como é que ele pode ter começado o seu ministério na Galileia? A região que vivia na sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. É lá mesmo, onde ninguém ia, onde ninguém queria ir, porque era um povo escorraçado dos judeus. Foi lá, irmãos, que Jesus deu o início ao seu ministério. O quartel-general de Jesus não foi Jerusalém. O quartel-general de Jesus foi Cafarnaum. E onde que Cafarnaum fica? Lá nos contrafortes da Galileia, região da sombra da morte. Ninguém queria ir lá, mas foi lá que Jesus fez o seu quartel-general. E de lá ele começou a sua pregação que chegaria a mim e a você. A parábola do grão de mostarda, irmãos, eu acho que ela é perfeita. Sabe por quê? Porque ela mostra que nós temos que tomar cuidado para não olhar só o grande, o grandioso, o portentoso, o ostentoso. Valorize os pequenos, os começos, meu filho. O reino de Deus começou pequeno, rejeitado, desprezado, vilipendiado, perseguido. Mas Jesus fala que ela é a menor de todas as sementes, mas uma vez julgada no solo, ela vai crescer. Mas a ênfase aqui não é do crescimento, porque o crescimento foi na parábola anterior. A ênfase aqui é no domínio. Por quê? Porque ela vai ser a maior. Pode ler aí. Vai ser a maior de todas as árvores. Veja que a ideia, irmãos, de suplantar, de dominar, é a ideia de Jesus. Ela vai deitar longos ramos. Ela vai ser uma árvore tão grande que ela vai estender o seu domínio para todos os povos. E as aves dos céus vão buscar ninho e segurança nos seus galhos. Eu já expliquei isso aqui, irmãos, várias vezes. Aves do céu é uma metáfora, uma figura para os romanos. Os judeus viam os romanos como as aves dos céus, os abutres, aqueles que estavam sugando o dinheiro e a seiva da nação de Israel e das nações onde eles estavam dominando. E Jesus usa essa metáfora, irmãos, sabe para dizer o quê? Até os gentios, até os romanos, até aqueles que estão lá nos confins da terra, vão encontrar guarita e ninho nos seus galhos. Isso é muito lindo, irmão. Sabe por quê? Porque a gente vê que o reino de Deus, olha, já toma uma conotação ampla, muito maior do que aquilo que a gente imagina. Pastor, quem que vai buscar auxílio nos galhos do reino de Deus? O inimigo, o estrangeiro, aquele que está longe. Essa árvore vai chegar e vai alcançar. E você quer ver uma coisa? Vai dominar. É claro que aqui Jesus termina com o escatos de Deus, ou seja, com o último tempo, né? O domínio pleno, perfeito e completo do reino de Deus não é aqui. Embora o avanço, a manifestação, o crescimento é aqui, e de certa feita o domínio também. Por quê? Porque deixa eu perguntar uma coisa a você: quem domina o seu coração? Pronto. Se você tiver a mesma resposta que eu, o reino de Deus já está aqui. O seu domínio já está sendo exercido. Aonde, pastor? No coração dos seus. Então, irmãos, o reino de Deus, ele é um aspecto presente. Ele já está no nosso meio. É por isso que os discípulos, quando Jesus falou sobre o reino de Deus em Lucas, perguntaram: Senhor, aonde está esse reino que o Senhor tanto fala, mas a gente não vê? Ele está aqui, ele está ali, aonde ele está?
A resposta de Jesus: vocês não estão vendo, mas o reino de Deus já está entre vós. Olha que coisa linda. E aí, irmãos, Jesus termina com essa parábola falando sobre o domínio do reino. É claro que hoje a gente vê desgovernos nesse mundo. É claro que a gente vê hoje agruras, dores e lamentos terríveis fruto do pecado. É claro que a gente vê esse mundo ainda padecendo por causa do pecado de Adão. É claro que a gente já vê desgovernos e tantas coisas ruins e equivocadas que nos parecem tão distantes do ideal do reino. Isso tudo, irmãos, é exatamente o que a gente vê e é exatamente isso que a Bíblia mostra. Mas ela também mostra que em meio a isso tudo o reino de Deus está aqui. Porque se o reino de Deus não estivesse aqui, você pode ter certeza absoluta que estaria bem pior. A malignidade e a maldade humana já teriam insurgido em patamares que talvez a nossa própria existência nesse mundo não fosse mais plausível. Mas por causa do reino de Deus que está operando, irmãos, na história, por causa do reino de Deus que está cumprindo a promessa feita por Cristo na sua palavra, por causa do reino de Deus funcionar como esse fermento que está assim alimentando os propósitos eternos de Deus no coração da história humana e que vai chegar a um fim glorioso, onde Ele vai dominar todas as coisas. Quando, pastor? Quando Cristo voltar. Aí o reino de Deus vai ser instaurado em toda a sua plenitude. Mas hoje a igreja, por isso que a igreja não é o reino, a igreja pode participar dessa plenitude que ainda não é a perfeição do reino. Como, pastor? Adorando o Rei do reino, sendo súditos desse Rei e vivendo sobre o seu domínio. Portanto, de certa forma, e eu termino, as parábolas do reino retratam alguns aspectos do reino. Ela retrata como o reino está presente, como ele se manifesta. Ela retrata que ele cresce. E ela termina dizendo que ele vai dominar todas as coisas. É uma realidade presente, mas que encontrará a sua perfeita manifestação e cumprimento no futuro. Mas que dentro desse grande reino, nós já experimentamos a plenitude do futuro hoje. Aonde? Na igreja. E no coração dos eleitos, dos crentes. Nós já temos Cristo como nosso Rei. É Ele que domina o nosso coração. Esse domínio já existe sobre nós. Um prenúncio daquilo que irá se concretizar em toda a terra quando Jesus voltar. E aí, irmãos, de uma forma assim, que há muito tempo eu não compreendia por que Marcos terminou essas 4 passagens, ensino sobre o reino de Deus, com uma tempestade. É aquela história, né? Se você não tiver o cuidado de ler a Bíblia, conectando tudo que está ao redor, você sempre perde. E eu confesso a vocês que por muitos anos, quando o verso 34 cessava, eu cessava de estudar esse bloco. Mas algum tempo atrás eu já me arrependi disso, porque na realidade ele termina no verso 41. Verso 35 começa assim, quer ver? Naquele dia, sendo já tarde, o que significa isso? No mesmo dia que Jesus estava ensinando isso do barco e os seus discípulos na praia, na hora que ele terminou, o que ele fez? Vão passar para o outro lado. E aí de repente, irmãos, começa uma grande tempestade. Olha lá. Então, irmãos, essa tempestade, ou pelo menos a narrativa dela, está ligada ao ensino do reino. E isso, irmãos, tem um efeito importantíssimo. Por quê?
Porque Jesus inseriu essa tempestade, esse efeito, essa metáfora. Claro, foi real, eles sofreram a tempestade. Mas saiba de uma coisa, nada na Bíblia, nada que Jesus fez, nenhum milagre, não é desproposital. Ele sempre tem um propósito maior. E a tempestade aqui é a mesma coisa. A grande pergunta que eu fiz é o seguinte: por que a tempestade está no contexto das parábolas do reino? Por quê? Porque veja que as parábolas do reino, de certa feita, é algo que nos leva a um triunfo, né? O reino chegou, ele se manifestou, ele cresce, ele vai dominar tudo. E aí, de repente, irmãos, pode incorrer no risco da gente achar que é detentor de um triunfalismo, de uma coisa assim, que tudo vai dar certo na nossa vida, né? Que vai ser tudo às mil maravilhas, porque o reino chegou. Ah, irmãos, Jesus é muito bacana, você já entendeu, né? Aí de repente ele fala assim: meninos, entra aqui no barco, que eu vou mostrar a vocês o que vocês vão enfrentar. E por isso a tempestade está aqui. A tempestade está aqui, irmãos, de forma pedagógica. Por quê? Porque a manifestação do reino, o crescimento do reino e o domínio do reino ocorrerá em meio a muitas lutas. Nós enfrentaremos, viu, Cíntia, as tempestades. Aqui. Não vai ser nada fácil. Não tem vida cristã doce como mel, como é aquela canção. Não tem seguir Jesus férias de verão. Não. Para você ser um agente do reino, para você ser um cidadão do reino em primeiro lugar, desculpa. Para você ser um agente do reino e para você ser um promotor do reino, você vai ter que entrar no barco com Jesus. Está disposto? E esse barco tem o quê? Tempestade. Vamos lá? Mas pode ficar certo, ele está no barco conosco, amém? Amém, irmãos? Então nós temos que tomar cuidado. É muito bonito quem prega só a tempestade. O Hernandes já pregou aqui, ó, desse púlpito aqui, esse texto. Foi maravilhoso, tem visualização a perder de vista. Mas eu confesso que eu tenho que ensinar o reverendo Hernandes algumas coisas. Tudo bem, pode pregar sobre a tempestade, que Jesus é o Senhor das tempestades. Quem é este que o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este? Isso é muito bonito, isso é lindo. Isso não é interpretar mal a Bíblia. Mas, irmãos, dá licença. Para você interpretar corretamente a mensagem que o Espírito Santo quer te dar nessa manhã, é o seguinte: olha, o reino chegou. E ele chegou na pessoa de Cristo. Olha que coisa linda. Ele é o rei do reino. Esse reino se manifestou porque ele é luz. Ele é a luz do mundo. Nós experimentamos esse reino porque estamos sob seu domínio. Ele é o Senhor. Amém? Não é o Senhor do incrédulo, é o Senhor dos crentes. Então nós experimentamos esse domínio que acontecerá lá no futuro hoje. É por isso que a vida eterna que o cristão tem não é depois que ele morre, é quando ele aceita Jesus, ele já tem a vida eterna. E aí, irmãos, nós podemos agora conceituar o reino de Deus. Só que uma notícia não muito boa: você vai enfrentar lutas. Você vai ter que negar a si mesmo. Você vai ter que carregar a sua cruz. Você vai ter que entrar no barco com Jesus e enfrentar as tempestades pelo fato de você ser um cidadão do reino. Entrem no barco comigo. Todo mundo entrou, tadinho. Eles não sabiam que ele aguardava. Mas isso, irmãos, foi pedagógico. É para que desse neles essa têmpera, né? Manifestasse nesses homens uma têmpera, para que eles pudessem suportar tudo que eles suportaram. Pastor, puxa, é tudo muito bonito, a palavra de Deus se completa de forma sequencial e progressiva, mas o senhor não deu o conceito de reino de Deus. O que é o reino de Deus? Eu acho que você já pegou muita coisa do reino de Deus, não já? Mas uma coisa eu quero deixar no seu coração: o reino de Deus não é a igreja de Jesus. É mais do que a igreja. Não é uma denominação presbiteriana calvinista. É muito mais do que isso.
Não é um governo humano de um presidente crente, me ajuda aí. É muito mais do que isso. Não é uma ideologia ou algo místico que está dentro de mim. É muito mais do que isso, irmãos. O que é o reino de Deus, então, segundo o ensino de Cristo e das Escrituras? Primeiro, é o governo de Deus, soberano e providente sobre toda a sua criação. Reino de Deus não é só inclusivo, é exclusivo, é inclusivo. É o governo de Deus sobre toda a sua criação, o qual o próprio Rei do Reino, que é o próprio Deus, inflige aos corações dos homens o seu domínio misterioso. É a providência de Deus agindo em todos os lugares para cumprir o propósito dele, invisível, mas que de forma visível e clara já exerce o seu domínio. Está escrevendo aí? Já exerce o seu domínio no coração dos seus eleitos, o qual servem o Rei do reino, que é Cristo, e o qual estão debaixo do seu senhorio e do seu domínio. 2 pontos. Eles já experimentam o reino. Pronto. Anotou? Depois você passa para mim, porque eu não sei se eu vou conseguir falar de novo. Mas compreenderam bem o que é? Deu para dar uma ideia, Murilo, do que é o reino de Deus? Deu para entender que o reino de Deus não é só governo de Deus sobre a igreja? Deu para entender que apesar disso também é no coração dos seus crentes? Mas tome cuidado, porque não é só isso. Então, quando você achar que é a cereja do bolo, tome cuidado, porque você não é. O reino de Deus é muito maior do que a igreja. Só que a igreja foi o que Deus colocou na terra para que o reino fosse visível na pessoa daquele que é luz, que é Cristo, e já dominasse no coração dos crentes. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar. E nem a escola dominical, hein? É culto mesmo. É culto mesmo. A gente recebe muita gente de outras denominações aqui, né? Muito bacana. E os irmãos vêm assim, com cada coisa bonitinha das suas denominações. Eu amo, irmãos, eu sou louco assim com essas coisas, porque isso é a multiforme graça de Deus. Eu falo assim, pastor, qual que é o culto de doutrina aqui na igreja presbiteriana? Não tem, é bonitinho, não é? Qual que é o culto de doutrina? Eu falei, é todo culto. Ela, mas todo culto aqui é de doutrina? Eu falei, a gente abre a Bíblia e prega e ensina a palavra de Deus. Ela, ai, que bacana, é isso que eu estava procurando. Olha que bacana. É porque parece que fizeram um negócio assim, separado, né? Não, no culto de domingo não é doutrina, não. É o que então? Contação de história, testemunho, o que é? Mas, irmãos, é isso. Às vezes a pregação nossa se parece, né? Com um estudo de culto de doutrina. Mas é porque, irmãos, a gente não sabe pregar outra coisa não, viu? É isso aqui. É isso aqui que a gente prega. E é por causa que a gente prega isso aqui, que o reino de Deus é visível em você. Amém? E ele pode ser visível a você. É só você reconhecer o Rei do reino, que é Cristo. E esse reino já vai começar a dominar você. E vai ser completado até o dia que Cristo voltar. Amém? Vamos orar. Pai querido, obrigado, Senhor, por essas histórias que Jesus contou. Tão bonitas, tão simples. Histórias que qualquer homem comum da época percebia, mas que por trás delas tem um ensino tão profundo, tão misterioso às vezes, tão difícil de algumas pessoas compreenderem. Obrigado, porque esse foi o método que o Senhor usou para revelar a profundidade do reino de Deus no coração do simples, comparando o reino às coisas do cotidiano. Que o Senhor nos ajude a ver esse reino em toda a sua graça, a vivê-lo, a nos submeter a ele e, acima de tudo, sermos promotores desse reino, que não é a igreja, não é a teologia, nem um sistema denominacional e doutrinário. O reino de Deus é Cristo. Ele é aquele que tudo enche, é aquele que é para
todas as coisas e todas as coisas nele se convergem. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos promotores desse reino, a levantarmos os nossos olhos e conseguirmos enxergar além do nosso próprio quintal. Que o Senhor nos dê graça de viver como Jesus vivia, sem fronteiras, pregando a Tua palavra como o Rei do reino e chamando os seus súditos a um relacionamento com Ele. Faça isso, Senhor, com a Tua igreja. Que a Tua igreja seja cada vez mais cheia de súditos do reino, para que esse reino possa também ter um testemunho visível nessa terra, através da Tua igreja. É o que nós te pedimos nessa manhã e te agradecemos. E agora, meus irmãos, fiquem em paz. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre você e sobre todo Israel de Deus, espalhado sobre a face da terra, hoje e eternamente. E todos digam amém.